Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu foi João Batista. Ele foi o precursor do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como resultado de sua pregação, alguns soldados lhe perguntaram: e o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, nem acuseis falsamente, e contentai-vos com o vosso salário, ou soldo. Lucas capítulo 3, versículo 14. Seus conselhos sobre os salários ecoaram ao longo dos séculos até os dias de hoje. Não é fácil encontrar uma pessoa que esteja contente, quanto mais estar contente com as coisas da vida, e quanto mais estar contente com o seu salário. No passado recente e muito provável no futuro, haverá dias de agitação, resultado em ação grevista por vários órgãos. Tudo isso é causado pelo descontentamento. A Bíblia mostra uma perspectiva diferente quando o apóstolo Paulo escreveu: aprendi, ele disse, a estar contente em qualquer estado e em que me encontre. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Ele nos diz como esse contentamento é alcançado. Paulo fala: mas a piedade com contentamento é grande ganho, porque nada trouxemos a este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. E tendo comida e que nos cobrir, estejamos satisfeitos com isso. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 6 a 9, estes são os conselhos de Deus na boca do apóstolo Paulo, ou na pena dele, que ele escreveu. No entanto, existem outros salários que estamos ganhando diariamente e não são muito desejáveis. Não temos informações sobre o pagamento, mas o pagamento é absolutamente certo. Leia essas palavras bíblicas. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. A maioria das pessoas, em algum momento, ponderará sobre a morte. Ela vai pensar sobre a morte. Talvez perguntemos por quê. Alguns sugerem que é por causa da idade avançada, mas pensamos por um momento e sabemos que os jovens morrem. Outros sugerem que é como resultado de uma doença, mas novamente reconhecemos que pessoas saudáveis também morrem. A morte não é devido à educação, posição social, proeza intelectual, cultura, clima ou miríades de sugestões do homem. A Bíblia é muito clara, porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Novamente, o pecado, quando for consumado, dá à luz o pecado. Quando a concupiscência for consumada, então isso dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Isso diz Tiago, capítulo 1, versículo 15. No entanto, a morte não é o fim, a morte física não é o fim. O pecado deve pagar seu salário, e isso leva os reinos da eternidade, quando todo aquele que morre sem o Salvador estará para sempre sob o julgamento de Deus. No entanto, apenas parte de Romanos capítulo 6, 23 eu li no início do vídeo. A citação completa é esta: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Deus oferece gratuitamente a vida eterna, mas somente através do seu amado e unigênito Filho, que recebeu o nome de Jesus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que tanta exclusividade para esta pessoa? Deus tinha apenas um filho, a quem ele deu em amor para uma morte agonizante de cruz no Calvário. A Bíblia diz que esta pessoa levou, ou levando ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, cujas feridas foste sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Caro amigo, considere bem a seguinte citação bíblica: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas palavras saíram da boca do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, e estão registradas em João capítulo 3, versículos 16 a 18. Eu faço uma pergunta para você. Responda entre você e Deus. Você já é salvo? Você já se apropriou dos benefícios do sacrifício de Cristo na cruz? Você já compreendeu que ele morreu no seu lugar para lhe dar uma salvação eterna? Você já creu nele como seu Salvador? Porque o salário do pecado, dos seus pecados, isso é inevitável. Ou você vai receber este salário dos seus pecados, ou Cristo recebeu o salário dos seus pecados na cruz. Você pode dizer assim, mas ele já não morreu por mim? Ele morreu para salvar pecadores como você e eu. Mas a questão é que Deus não quer levar ninguém para o céu em seus pecados, amando os seus pecados. Ele vai levar pessoas para o céu que querem ter o perdão dos seus pecados quando creem no Senhor Jesus Cristo. Ao receber Cristo como Salvador, este pecador está dizendo: eu quero esta salvação. Isto foi por mim. Ele morreu por mim. Eu não quero continuar no caminho de pecados dos quais eu tenho vivido. Então, a Bíblia é simples e clara. Para o pecador arrependido, ela só tem um caminho. É algo para indicar. Alguém para indicar. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Este é o caminho bíblico único para qualquer pecador em qualquer parte do mundo ser salvo. Não importa onde a pessoa esteja, não importa qual religião pertença. Se nunca tomou este passo, pode ser a melhor religião, a religião mais moral e correta, no sentido de vida, educação moral para as pessoas. Mas uma vida moral não tira os seus pecados. E não tem moralidade que a pessoa possa cumprir em suas vidas que a deixa totalmente de pecados. E tem o fato ainda de que, antes desta pessoa começar esta vida moral de educação, o que é feito dos seus pecados antigos? Então, só a obra de Cristo pode tratar dos pecados passados, presentes e futuros. Portanto, você precisa de Cristo. Crê. Como um pecador arrependido no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que esta pessoa é salva. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes sobre a finalidade da vinda e da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: porque foi subindo como renovo perante ele. O renovo é o Senhor Jesus. Está subindo perante Deus. Está falando do seu nascimento aqui neste mundo. Como raiz de uma terra seca, só ele tinha vida. Todos estavam mortos em ofensas e pecados. Não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado
e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isso está falando da cruz. Moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, falando de nós, ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essas palavras estão no capítulo 53 de Isaías. Eu li o versículo 2, o 3, o 5 e o 6. O apóstolo Pedro, nesta mesma linha, disse de Cristo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e guia das vossas almas. 1 Pedro capítulo 2, nos versículos 24 e 25. O Senhor Jesus apresentou o único caminho para chegar a Deus, o Pai, e com isto ele destituiu, descartou, afastou todos os outros, sejam as boas obras, o dízimo, o batismo, as orações, o jejum, a moralidade, a guarda da lei. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. E o apóstolo Paulo disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O Senhor Jesus falou de uma condenação eterna para aqueles que negligenciam a salvação de Deus, deixando que outras coisas os levem a adiar este assunto e, desta forma, os fazem errar no caminho e destino. Ele disse: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, e seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso está falando da consciência da pessoa. A pessoa no lago de fogo vai estar corpo, alma e espírito consciente. Ele continua dizendo: e se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo os dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso estão em Marcos, capítulo 9, do versículo 43 a 48. Os tímidos e os fracos, ou seja, aqueles que têm medo de tomar a decisão pela salvação, serão lançados no lago de fogo. A Bíblia diz: quem vencer herderá todas as coisas. E eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8. Portanto, você que me ouve, saiba de uma coisa: se você partir desta vida sem a salvação, com certeza, tão certo como você está me ouvindo agora, você vai abrir os seus olhos no inferno. Seu corpo vai ser sepultado. Mas a verdadeira pessoa, a sua alma, o seu espírito, partem desta vida para a eternidade com apenas dois destinos: céu ou inferno. Não existe reencarnação. Você aceitando este fato ou não, a Bíblia é clara que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo.
A pessoa morre apenas uma vez. Não existe, a Bíblia não fala em reencarnação, fala de ressurreição, que são coisas diferentes. Ressurreição é a pessoa voltar para o seu mesmo corpo e ressuscitar a mesma pessoa no mesmo corpo. Reencarnação, existe várias linhas de pensamento que as pessoas, os espíritos, ficam vagando no ar, vagando em alguma esfera espiritual, mas como não foram boas, elas voltam para esta vida e reencarnam. Pode ser numa pessoa, tem aquela linha que diz que volta como um outro ser humano, como também pode reencarnar em qualquer outra coisa, até num animal. Tem lugares que eles não sacrificam os animais, porque pode ser um parente seu, ou qualquer outra pessoa importante que precisa cumprir aqui neste mundo o que faltou na sua vida anterior. Isto é bobagem. A Bíblia não apoia isto, não tem nenhuma parte na Bíblia. Alguns citam que há um versículo da Bíblia que o Espírito volta a Deus que o deu. Volta no sentido que Deus não tem um monte de espírito guardado à sua volta para, enfim, mandar de volta para a terra. Volta para Deus no sentido que é Deus que define para onde a pessoa vai depois desta vida, céu ou inferno. Aqueles que foram salvos por meio do plano de salvação que Ele preparou para nós, Ele recebe no céu. Agora, aqueles que não aproveitaram da salvação que foi preparado pelo seu Filho, Ele envia esta pessoa para o inferno, a alma e o espírito no inferno. Um dia esses pecadores vão ressuscitar e vão comparecer diante do grande trono branco, que está registrado em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. E ali, corpo, alma e espírito, essas pessoas vão ser lançadas agora no lago de fogo. Lá vão ser julgadas e elas vão receber um castigo conforme os seus pecados. Hoje no inferno, as pessoas sofrem de igual maneira. Talvez exista um sofrimento maior ainda do que o inferno, o lago de fogo, onde então as pessoas vão sofrer segundo o julgamento do Senhor Jesus, das suas vidas aqui, vão ser lançadas no lago de fogo por Ele. Leia Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, e tenha clareza. Se você não é salvo, você está indo para o inferno agora, e de lá sairá só para receber o seu corpo, no juízo final, para de lá ser lançado no lago de fogo. Será que você quer isto para si? Deus não quer. A Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas note, quem não crê já está condenado, ou seja, você não precisa praticar mais nenhum pecado para ser condenado por Deus. Deus só espera que você seja salvo porque você já está condenado. Você precisa da salvação hoje, agora. E é possível, pela fé. Esta fé não é um processo de fé. É uma fé única depositada naquele Salvador que morreu por nós. E a Bíblia diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Imediatamente. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.